Começar me apresentando, né? A gente não trouxe um slide muito grande de apresentações, até porque, como a gente está em dois, a ideia é ser um pouquinho mais rápido aqui essa parte. Estou na área de tecnologia já tem 12 anos. Minha formação é análise de desenvolvimento de sistemas, eu sou pós-graduando em gestão estratégica de negócios. E, bem, durante esses 12 anos, atuei bastante na frente de gestão de projetos, gestão de produtos, parte de Agile também. Eu sou um dos organizadores do Maringá Agile, que é um capítulo do Dev Paraná, focado em métodos ágeis. E estou na TecnoSpeed atualmente, trabalhando na frente de coordenador de produtos e negócios na área de inovação. Então, lá a gente tem uma área focada em desenvolver novos produtos e novos negócios para a empresa. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, né? E passar aqui também para o Jordan se apresentar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jordan Vinícius Guimarães. Sou formado aqui no Integrado mesmo. Me formei em 2013. Fiz uma pós em Java e agora estou fazendo mestrado na UTF de Ciência da Computação. Trabalho já na área de desenvolvimento há quase 10 anos. Trabalhei bastante tempo em Maringá, uns 6 anos lá. Voltei aqui para trabalhar no Integrado, aqui internamente. E atualmente estou na TecnoSpeed já fazem uns 2 anos, mais ou menos. Bem, gente, então assim, o tema, né? Startups e inovação. Meu Deus, fica sumindo o áudio. Os desafios de trabalhar no olho do furacão, né? O porquê desse nome meio filosófico. Porque, de fato, quando você está iniciando algo do zero, seja uma startup, uma ideia, ou numa área de inovação, acontece tudo ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente trouxe esse nome poético. E a ideia aqui, o objetivo dessa palestra é explicar um pouquinho para vocês como que é esse processo, como que nasce um produto a partir de uma ideia, e quais os desafios de vocês como desenvolvedores e algumas dicas de como lidar com esses desafios que vocês vão encontrar se vocês forem trabalhar num ambiente desse, uma startup, num produto que está saindo do zero, que está há pouco tempo no mercado, ou em uma área de inovação em alguma empresa. Então, vou passar aqui. Deu certo. Bem, eu vou explicar um pouquinho para vocês uma ideia macro do ciclo de vida de uma startup, ou uma inovação, um produto em si, né? A gente tem algumas etapas, 4 etapas basicamente. Você sempre vai partir de um problema, de uma hipótese, né? Uma dor do mercado, uma lacuna no mercado, em que você pode entrar com uma solução para resolver aquele problema, né? Então, nessa fase de ideação, você vai entender esse problema, entender se de fato isso é um problema, entender como que o mercado se relaciona com esse problema em si, se tem concorrentes, se tem soluções similares que resolvem esse problema, qual vai ser a tua estratégia, como que você vai se colocar com um produto no meio desse mercado, e você começa, de fato, a entender o que pode ser um MVP desse produto. O MVP é o mínimo produto viável, ou seja, você não vai sair construindo toda uma solução completa para se posicionar no mercado. Você possivelmente vai perder um pouco de tempo com isso e vai perder outra solução, pode entrar antes que você. Então, a ideia da ideação é justamente isso, é você mirar um problema e entender como resolvê-lo, como se posicionar, para então começar a entender como construir um MVP em cima disso. A segunda etapa é justamente isso, você vai partir do teu desenho de MVP, aqui começa o furacão, vamos dizer assim, porque você vai construir algo do zero. Então, aqui você vai, junto de um time de produto, junto de um time de design, de inteligência de mercado, entender o que é o MVP, qual que é o mínimo daquela solução que você projetou para aquele problema, que já é viável você colocar no mercado para começar a validar se você está no caminho certo, se você está resolvendo de fato aquele problema, se o mercado está aceitando isso, se tem as funcionalidades que precisam ser desenvolvidas, se o preço está encaixando. Então, aqui quando a gente fala de MVP, não está falando só de produto, de código em si, mas a gente está falando de modelo de negócio, parte comercial, parte de marketing. Você resolveu tudo isso, você passa para a fase de tração, que é onde você procura encontrar o PMF, o Product Market Fit, que é você, de fato, constatar que aquilo que você desenvolveu no MVP está resolvendo o que se propunha resolver, o mercado está aceitando, você está conseguindo vender, o preço está aceitável e você já
consegue enxergar um norte de possibilidades para aquele teu produto ou para aquela solução que você lançou no mercado. Vale a pena continuar investindo nisso, porque está tendo potencial de mercado, o produto está resolvendo o que se ele propôs a resolver. Aqui está a outra parte do furacão. O furacão está exatamente dentro de estruturação e tração, que é onde vocês mais vão estar ativos, vamos dizer assim, quando vocês entram numa startup ou vocês entram numa área de inovação. A escala é onde você já está com o produto maduro, você já encontrou, já sabe que ele resolve o problema, já tem interesse de mercado, o preço está ajustado, o modelo de negócio está ajustado. O que você vai fazer aqui, de fato, é continuar a evolução desse produto. Possivelmente, quando você entra numa empresa hoje que tem um sistema consolidado, um RP consolidado, uma base de clientes grandes, você vai entrar para fazer evoluções ou manutenções, a depender do time. Então, de forma geral, o ciclo de vida macro, de quando você trabalha numa startup, que está começando do zero, que tem 1 ano, 2 anos no mercado, ou você entra numa área de inovação, você vai se deparar com isso no teu dia a dia. E você, como desenvolvedor, é muito importante ter noção de como é esse ciclo, para entender o porquê que os desafios existem. Eu vou passar aqui agora e a gente começar a falar. Bem, a gente trouxe aqui algumas visões contextuais e tecnológicas, onde eu e o Jordan vamos fazer um bate-bola aqui. E começando com algumas contextuais, o primeiro ponto é o recurso financeiro restrito. Então, eu já linko um pouco com a palestra do Elton, né, foi hoje cedo, onde ele falou lá do desenvolvimento tático e estratégico. Ele citou um pouco de você precisa entender o ambiente que você está e o recurso financeiro que você tem. Então, aqui é onde já começa as tretas, vamos dizer assim, com as pessoas de produto, que sou eu, no meu caso, com as pessoas de tecnologia, que é o Jordan. Geralmente, vocês vão se encontrar num ambiente em que cada hora que vocês estão trabalhando, ela vale muito. E ela tem que ser muito bem aplicada. Porque existe um recurso, um orçamento finito. Você precisa fazer dar certo com um certo orçamento. Você tem que respeitar muito isso. Você vai se deparar com cenários não muito claros. Porque você está fazendo algo do zero. Você está começando algo do zero. Tem uma parte de ideação, ela vai te trazer um norte, ela vai trazer um norte para a pessoa de produto, principalmente, mas na hora que você está desenhando a solução, junto com a pessoa de produto, com o time de design, vocês vão começar a se deparar com cenários que não estão muito claros, até porque vocês não têm um produto consolidado naquilo. Isso se torna um desafio realmente, porque vai trazer a complexidade para a definição de solução, quando a gente estava falando na questão de definir o MVP. Aqui você começa a definir MVP, mas os cenários não vão estar muito claros. Vai caber ao time de produto, um analista de negócio, um product owner, trazer essas informações, fomentar reuniões, dependendo do contexto, vocês poderem também se envolver com o cliente em potencial para entender esse cenário. Um terceiro... Oi, fazer um comentário. Aqui ainda tem um agravante que às vezes você pode entrar no projeto com ele em andamento. Se você tiver a sorte de entrar no momento de ideação do projeto, você vai estar ali junto com o cliente, vai estar aprendendo o que o produto tem que fazer, qual a proposta do produto, mas essa geralmente não é a coisa mais comum do mercado. Geralmente você vai entrar num time que já está rodando, que já tem um produto em andamento e que possivelmente alguém saiu e você entrou para dar andamento naquele projeto que já está em andamento. Então, para você pegar o barco andando ainda nesse cenário que já não está muito claro para quem está desde o começo, e você chegando na metade do processo, fica mais complicado ainda. Extremamente bem colocado. Porque é o que o Jordan falou. Geralmente, o time que inicia um projeto, ele é pequeno. Ele tem, 2, 3 desenvolvedores, até porque o recurso é escasso. Então, assim, vai começar com 1, 2 desenvolvedores, uma pessoa de produto, aquilo vai começar a engrenar, o MVP vai entrar em produção, vai começar a entender se isso de fato tem potencial. Opa, tem potencial, a gente precisa colocar mais grana. Aí a gente vai contratar mais gente. E aí vocês vão entrar no meio do olho do furacão que a gente citou no início. Então, assim... Mais um comentário, vou voltar ali no ponto do recurso financeiro restrito. Às vezes, a equipe que recebeu o funding para começar um projeto, vamos dizer lá,
um valor hipotético, recebeu 100 mil reais para começar um produto. Geralmente a nossa ideia é, pô, tem 100 mil reais para contratar desenvolvedor e, sei lá, vou contratar, vamos dizer lá, 5 desenvolvedores e vou usar esses 100 mil reais para pagar esses desenvolvedores para fazer o produto. Beleza, gastei os 100 mil reais para fazer o produto. Aí o produto ficou pronto, eu não tenho mais dinheiro para vender, para prestar suporte, para fazer onboarding de clientes. Então, a ideia aqui do recurso restrito, financeiro restrito, muitas startups, às vezes, falham antes de chegar na etapa de entrar em produção. A hora que vai chegar na etapa de entrar em produção, de ganhar cliente, de começar a escalar, ela já perdeu todo o dinheiro. Já gastou tudo que tinha no caixa. E aí, qual que é a solução que geralmente fazem? Vamos abrir para mais investidores anjos, fazer um novo giro de investimento. E aí, o que acontece? A empresa tem que começar a diluir a sua participação para que esses novos investidores tenham condições de colocar dinheiro. Ninguém vai colocar dinheiro a troco de nada, vai colocar a troco de um percentual de compra ou acionário dessa startup. E aí é onde várias startups, eu estava lendo hoje, acho que hoje cedo, aquela Easy Taxi, que era do Thales Gomes, ele comentou no case dele que quando ele vendeu a Easy Taxi, ela tinha um valuation de perto de 1 bi. Quando ele saiu e foi vendida a Easy Taxi, vários sócios receberam menos de 100 mil na venda. Então, esse foi o tamanho de diluição que eles sofreram de ficar pegando founding um tempo. Então, às vezes, você tem lá uma empresa que vale 1 bi, mas você, como sócio, não tem nada. Porque você já prometeu a empresa inteira nesses foundings para esses investidores. Então, aqui é muito complexo essa área de finanças e desse recurso financeiro, porque às vezes você pode vender o futuro da sua empresa para os acionistas. Então, é uma área que tem que ter muita cautela, e aí vem, mas eu sou desenvolvedor, por que eu tenho que ficar atento a isso? Querendo ou não, você vai ter sucesso dentro da empresa se a empresa for para frente também. Então, se a startup falhar, você como desenvolvedor está no bolo, você vai falhar junto, vai ter que entrar numa outra startup, ou procurar um outro emprego, ou começar um novo projeto. Então, levando em conta aí que tempo é dinheiro e ninguém gosta de perder dinheiro, é sempre bom você, como desenvolvedor, estar por dentro da saúde financeira da companhia ou do projeto que você está atuando, até para você ver também se tem a possibilidade de você continuar ali bastante tempo, ou contratar mais pessoas para te ajudar a diluir o seu trabalho para outros, um estagiário, um trainee, alguma coisa assim. Então, para o bem do projeto como um todo, é super importante que você, como desenvolvedor, tenha ciência também que o recurso financeiro é restrito e que você precisa atuar de forma inteligente para que sempre sobre mais verba do que você tem para gastar. Perfeito. E, bem, além dos cenários não muito claros, a mudança de escopo ela vai ser constante. Então, assim, todo desenvolvedor não gosta de estar focado em algo e, do nada, ter que mudar o foco. E quando eu digo isso, não digo só, eu estou trabalhando hoje e alguém veio e atravessou. Você está trabalhando em uma funcionalidade X e, dali uma semana, essa funcionalidade X não é mais importante porque alguém viu no mercado que aquilo não faz mais sentido, vocês vão ter que mudar. Então, uma das dicas até para frente, mas eu já vou adiantar, não se apeguem ao produto. Quando vocês estiverem trabalhando em inovação ou em startup, não se apeguem à funcionalidade, não se apeguem à stack que vocês estão trabalhando, porque vai mudar. É a única certeza de uma startup, de uma inovação, vai mudar. E isso linka também na questão de você ter processos pouco ou nada claros, porque vocês estão criando esses processos. Quando vocês estão formando uma equipe, ou até mesmo vocês estão entrando no meio de uma equipe andando, essa equipe andando também está formando processos, entendendo como vai ser o code review, que foi visto agora, como vai ser a dinâmica de time, como vai ser o nível de especificação, enfim, vocês estão realmente entrando no olho do furacão, porque tudo está sendo construído ali. E bem, nesse contexto, linka diretamente com o acúmulo de papéis e responsabilidades. Quando vocês estão entrando numa startup ou numa área de inovação, como o Jordan falou, recurso é escasso.
Eu vou entrar e eu só vou codar para X coisa de X funcionalidade, ou de X módulo do sistema. Cara, não vai. Você vai codar, você vai testar, você vai apresentar para cliente, você vai dar suporte, você vai conversar com o CEO, você vai dar definição do produto, enfim. Os contextos em área de inovação e startup, eles são extremamente voláteis. E vocês, como o Jordan comentou ali no início, vão ser parte fundamental da construção desse produto. Então, quando vocês forem analisar uma proposta para entrar numa startup, ou numa empresa nova, ou numa área de inovação de algum lugar, coloquem isso na balança, porque vocês vão ser testados não somente como desenvolvedores, vocês vão fazer parte da construção daquilo. E isso é um desafio. É um desafio porque você vai ter que ir além da linguagem, além da parte técnica, vocês vão ter que meio que se envolver, de fato, com a entrega de valor que aquela startup ou que o produto que uma área de inovação está construindo está se propondo a entregar. Agregando um pouco, conheci bastante startups, sei lá, tinha 4 ou 5 pessoas e a maioria era dev, né? E na estrutura de uma startup de 4 ou 5 pessoas não tem muito como você financiar um RH ou alguém da área de compras. Então, toda essa parte tem que ser feita por alguém que está ali dentro, que é algum dev ou alguém que entrou ali na sociedade de começo. Então, esse acúmulo de papéis vai bem além do cenário de desenvolvimento, né? O Luan explorou aí algumas coisas dentro da área de desenvolvimento mesmo, ou dentro da área de produto. Mas, às vezes, é necessário até ir para outras áreas, né? Fazer lá uma contabilidade, alguma coisa assim da startup, né? Quem tem talvez mais habilidade com isso faz. Se tiver oportunidade ou tiver o funding para conseguir terceirizar isso, né? Contratar uma empresa de contabilidade mesmo para fazer contabilidade, beleza. Mas podem ter startups que não chega ainda a ter um valor em caixa assim, para alguém, para pagar alguém para fazer essa parte do trabalho. Então, acaba ficando ali para o pessoal da própria startup, dos devs ali, para eles irem fazendo esses outros serviços aí administrativos, né? E só complementando antes de a gente pular ali para os desafios de tecnologia, o que o Jordan falou, eu sou um exemplo. Eu sou coordenador de produtos e negócios. Esse é o meu nome que eu apresentei para vocês, bonitinho. Por detrás, eu sou coordenador de produtos, sou PO, sou coordenador de suporte, sou coordenador de CS, sou coordenador de desenvolvimento, faço toda a gestão financeira dos produtos que estão no laboratório de inovação e ainda faço todos os reportes para a diretoria. Então, assim, eu concordei com isso, eu sabia que era esse cenário e é importante vocês entenderem isso. Vocês vão ter acúmulo de papéis. Só que também é importante vocês entenderem que, com o produto crescendo, com o produto dando certo, com a solução, enfim, isso tende a melhorar. Isso, não se assustem. É importante vocês estarem cientes do que vocês vão encontrar. Mas quem está na base é quem vai estar na cabeça dali 5, 6 anos. Onde o produto deu certo, onde o produto fez sucesso, enfim, a equipe cresceu. Quem participou do início, com certeza vai estar nas cabeças quando tiver o produto colhendo frutos grandes. Então, assim, isso é o reflexo do acúmulo de papéis. Ele acontece, mas é administrável. Show. Entrando na parte aqui tecnológica, a gente tem alguns desafios também. Por exemplo, a definição de tecnologia a ser utilizada para a resolução do problema. Então, o problema sempre existe, né? E, geralmente, o time vai lá e faz um brainstorming lá, de possibilidades, né, do que a gente pode usar para resolver esses problemas. É muito importante você olhar, teve acho que na palestra do Flutter hoje, ter um olhar, quem está usando essa tecnologia? Será que essa tecnologia vai ter bastante tempo no mercado? Aconteceu, acho que o Ivan, eu trabalhava com o Ivan, a gente tinha lá um software lá que a gente fez o front-end dele em Flash, que era da Adobe. Deu lá 3 anos do produto no mercado, a Adobe avisou que ia descontinuar o Flash. E a gente tinha 1 ano para fazer um outro front do produto assim. A gente tinha vários planos, vários outros produtos para lançar, e a gente teve que torrar 1 ano reescrevendo alguma coisa que já estava pronta. Por quê? Porque na hora da gente decidir qual front seria usado,
a gente acabou não olhando muito para essa longevidade da tecnologia que a gente estava escolhendo. Então, é super importante olhar, será que essa tecnologia é bem aceita pela comunidade? Ela está crescendo dentro da comunidade? Está sendo bem abraçada? Tem grandes empresas utilizando ou investindo nessa tecnologia? Então, é bastante importante, na hora de escolher ou de decidir, tentar, lógico, a gente nunca vai acertar em tudo, né? Vou usar RabbitMQ, vou usar Kafka ou vou usar um XKS lá da AWS? Depende, sabe? Mas pode ser que uma dessas, ano que vem ou daqui 2 anos, pare, não tenha mais manutenção, não tenha atualização. Então, é vital para o time fazer essa pesquisa de mercado, né? E entender se é fácil até de achar outros profissionais que entendem dessa tecnologia. O Luan estava falando de um case dele ali que ele está sofrendo para achar um dev que entende de uma coisa específica. Se alguém souber de VTEX aí, me procure, por favor. Alguém já ouviu falar de VTEX? Levanta a mão. Entenderam? É complicado. É isso. Então, alguém escolheu usar VTEX num projeto e aí todo mundo aqui, 2 pessoas, sabem sobre VTEX. Então, na hora de você escolher a tecnologia, é sempre importante você pensar, será que vai ser fácil achar no mercado de trabalho alguém que consiga dar andamento nesse projeto para essa tecnologia? Então, isso é bem importante também prestar atenção na hora de fazer a escolha. Conceito de MVP contra o código bem feito. Então, às vezes tem muito essa briga, né, de mas a gente vai lançar essa funcionalidade desse jeito. Tipo, não vou pôr meu nome nisso aí não, hein? Mas, às vezes, precisa sair de algum jeito, né? Às vezes tem lá uma funcionalidade que você poderia fazer em, não sei, 8 horas, mas poderia fazer ela para nunca mais pôr a mão nela com 3 meses. A gente tem um recurso finito, limitado. Será que a gente tem esse tempo, ou tem esse dinheiro para investir 3 meses nessa funcionalidade? Então, pode ser que muitas vezes a gente opte pelo mínimo viável. Vamos lançar o simples, né? Vir os primeiros clientes, fazer o projeto dar certo. A hora que a gente tiver tracionado, a gente paga essa dívida técnica. A gente, de alguma forma, reescreve isso. Aqui eu quero, inclusive, fazer um apelo de uma pessoa de produto. Entendam a gente. Porque, realmente, assim, é difícil, porque, na maioria das vezes, a gente sabe que numa definição de solução, existe a forma que funciona e a forma que funciona muito bem. E, geralmente, a forma que funciona muito bem é a que vai perpetuar. Só que, às vezes, eu tenho recurso financeiro finito, por isso que eu falei no início, que aqui, numa startup, uma área de inovação, o valor hora de desenvolvimento é extremamente importante. Então, quando a gente está definindo solução, quando a gente está falando de, beleza, vamos definir a feature tal do produto. A gente começa a fazer análise e começa a pensar, não, isso aqui vai ter a carga X, tem que ter a arquitetura Y, tem que fazer a conexão com todos os microserviços, parará. Falar, bicho, a gente vai levar 3 meses para colocar isso aí, a gente vai colocar em produção, ninguém vai usar, porque já vai ter outro sistema colocando. Como que a gente faz isso em 80% menos tempo? A gente vai para programação tática. Eu vou começar a usar esse conceito agora do Elton. A gente vai para programação tática, gente. Vocês vão encontrar muito o cenário da programação tática numa startup ou numa área de inovação, porque é o que dá. E é o conceito de MVP. Claro que você não precisa fazer gambiarra, mas você tem que pensar simples. Você tem que pensar, não, eu estou construindo uma arquitetura aquilo, porque eu já estou prevendo que a gente vai ter 10 mil requisições por minuto nesse API, não sei o que. Fala, bicho, mas eu nem tenho cliente ainda. Deixa eu ter 10 clientes para a gente começar a pensar nisso aqui. Por enquanto, a solução não precisa ser robusta desse jeito. Vai chegar um momento, que é a outra parte do olho do furacão que eu falei para vocês, de estruturação, porque a gente vai ter que reescrever tudo isso daí. Eu acho que foi o Elton também que citou, quando ele falou do Facebook. Ele falou que o Facebook, quando começou, era think faster e R rápido, alguma coisa assim. Enfim,
A ideia numa área de inovação é exatamente essa. Quando a gente entender que o MVP validou e funcionou e vai ter potencial de mercado, vai ter dinheiro, porque no final das contas, gente, tudo é ROI, retorno sobre investimento. Pode ser o produto... Eu enterrei um produto na nossa área de inovação que a gente gastou uma bolada, o produto é excelente, a primeira versão que entrou, e tem cliente usando até hoje, nunca deu bug, 5 meses de uso da primeira versão, nunca deu um bug. Só não vende. Porque o problema que ele resolve ainda não é uma dor latente no mercado. Não vende, eu não vou continuar investindo. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar quando a gente está definindo solução em um contexto de startup ou que em um contexto de inovação. Quanto mais simples for a solução e que, obviamente, atenda o cenário, melhor. Show. E por último, aí a gente tem a definição de arquitetura da solução. Então, a gente sempre vem aí nesses embates aí, vamos ter um monolito, vamos ter um microserviço e tal. Pô, às vezes você nem precisa ir para microserviço logo de cara. Entra no cenário que o Luan falou. A gente não tem nenhum cliente ainda. Por que eu vou fazer um negócio resiliente, escalável e tal, sendo que eu ainda nem tenho o primeiro cliente, sabe? Se eu conseguisse soltar que seja um monolito lá com 20% do tempo que eu gastaria para fazer o microserviço, pô, vai monolito mesmo, pau no gato. Bora. Hora que tiver cliente, hora que tiver necessidade, hora que eu estiver recebendo várias requisições e minha performance estiver zoada, aí eu falo, pô, agora para deixar mais performático, para eu conseguir escalar melhor, agora sim está na hora de eu fazer um microserviço. Possivelmente, hora que você chegar nesse momento, você já vai ter mais clientes, eles vão estar dando receita, e aí você vai conseguir, talvez, contratar mais gente e tal. Então, é sempre o MVP ali com a questão do código bem feito, até da arquitetura também, saber o momento certo de você fazer aquela solução e melhorar ela quando for possível. Então, acho que entra dentro aí dessa parte. Perfeito. E agora a gente vai falar um pouquinho, algumas dicas de como lidar com esses desafios. Bem, da parte contextual, o Jordan estava falando exatamente isso agora. Vai ter o momento certo para captar recurso. E esse momento certo, geralmente, vai ser o momento em que está entrando cliente. O Jordan estava falando, não, beleza, quando tiver cliente, quando a gente tiver recurso. Geralmente, se você tem uma área bem estruturada, ou a startup está bem estruturada, ela já tem análises de mercado, projeções de mercado e financeiras, mostrando que aquele produto vai atingir certo nível de clientes, com isso, certo nível de requisições, e você consegue se antever a isso e se preparar. Então, assim, você tem que entender isso. Uma dica é você ter isso claro para você não se frustrar no momento que você está definindo as coisas e ficar, pô, meu Deus, mas eu estou trabalhando aqui com um negócio que é só gambiarra ou algo nesse sentido. Vai chegar o momento certo que vai ser captado recurso. Para CEO da startup, alguma coisa assim também, tem a parte do momento certo de você fazer o levantamento lá de recursos com investidores. Igual eu falei antes lá, pode ser que você se precipite e abra toda hora levantamento de recursos, e você acabe liquidando sua posição acionária dentro da sua própria startup e pegando recursos que você nem precisava. Então, tem que ter muita sabedoria na hora de você decidir reduzir sua posição acionária em troco de ter mais recursos para alavancar a sua empresa de alguma forma. Bem, o segundo ponto ali é a definição de negócio clara, simples e assertiva. A gente trouxe isso para vocês, mas não no contexto de que, beleza, o cara de produto, o CEO, quem está na frente do negócio, ele tem que trazer isso claro para vocês. Mas a gente trouxe esse ponto aqui porque vocês precisam pedir isso também. Contribuam com isso. Contribuam com ter essa definição de negócio clara. Por isso que vem ali aquela questão de que vocês estão entrando numa startup ou numa área de inovação, vocês vão ter que vestir a camisa do negócio, do valor que vocês estão querendo entregar, do problema que vocês estão querendo resolver com a solução. Então, aqui, busquem ter essa definição de negócio clara, simples e assertiva, junto com todos da startup ou da área de inovação que vocês estão envolvidos.
sejam parte do negócio, não só um desenvolvedor. Essa é uma grande diferença que faz a pessoa ficar numa área de inovação, numa área de startup. Geralmente o desenvolvedor que tem um viés empreendedor, um viés de alguma forma monetizar, ou ter sua empresa, ter o produto, ele vai entender isso de forma mais clara. Porque quando ele entra aqui, ele faz parte de todo o negócio. Ele não é só mais um desenvolvedor de uma empresa gigantesca, você é só mais um... eu trabalho na Google, eu sou lead engineer, mas beleza, tem 40 lead engineer lá. Na startup, você é a pessoa. Então, todo o ecossistema dessa startup, ela vai ver em você não só uma entrega de código, mas uma linha de pensamento, uma lógica de pensamento muito mais avançada do que, às vezes, outras pessoas não têm dentro dessa mesma startup. Então, ajudem a ter essa definição de negócio clara. Um outro processo é o planejamento e adaptação. Na linha de definição de negócio, no planejamento, vocês também fazem parte. Vocês vão entendendo, eu acredito que vocês estão entendendo que, quanto mais a gente avança aqui, vocês percebem que vocês fazem parte sempre do todo numa startup ou numa área de inovação. Vocês não são só o desenvolvedor, vocês não são só o time de desenvolvimento, vocês fazem parte de tudo. Sejam parte, busquem fazer parte, mostrem interesse nisso. Isso vai ajudar a, quando vocês estiverem codando, querer fazer algo de forma mais rápida, entre aspas, claro, um código simples, algo que seja simples, porque vocês entendem o porquê vocês precisam validar aquilo de forma rápida, o motivo de você estar, às vezes, fazendo uma programação tática, porque você precisa de um feedback rápido de um cliente, para então justificar o investimento naquela funcionalidade de forma correta. Agile. Busquem processos agile. Busquem pensamento agile. Gente, não tem framework mágico. O agile, vocês têm que olhar para o agile não como um método, um framework, uma ferramenta. Olhem para o agile como um estilo de vida, como uma cultura. Entendam os processos agile, sugiram os processos agile que fazem sentido para o contexto que vocês estão. Para o dia a dia de negócio, pelo tamanho da equipe, pela proposta da startup da área de inovação. Não sejam no sentido de, eu sei Scrum, eu sei Java, eu sei Kanban. Na verdade, tentem pensar de forma Lean, que vem muito antes do Agile. O Agile bebe do Lean. Sejam simples, sejam assertivos, sejam produtivos, utilizem a sua força, a sua capacidade de trabalho de forma inteligente. Essa é a ideia aqui da dica de você ser agile, pensar agile. Não é trabalhe com Scrum que vocês vão fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Faça um bom controle financeiro e saiba priorizar investimentos. Então, isso, mais voltado, claro, para quem está pensando em abrir uma startup, como eu comentei no início, tenham projeções, olhem o mercado, saibam onde vocês estão se posicionando, o porquê vocês estão se posicionando, quanto você tem, quanto você pode gastar, quanto você quer receber de aporte em X momento. Tem esses planejamentos claros, no caso de alguém aqui que está querendo montar uma startup ou lançar um produto próprio. Monitore indicadores, né? Evite indicadores de vaidade. No início, o teu principal indicador estou vendendo e o produto está resolvendo. Basicamente isso. Eu quero saber quantos cliques estão tendo na... Bicho, você pode até saber, mas você não vai usar isso no início. Então, assim, definam muito bem quais são os indicadores que vocês querem ter para definir o sucesso para que você possa avançar para uma fase. Vou dar um exemplo. MVP para... ou seja, na verdade, construção de MVP para tração. Qual que é um indicador interessante? Eu tenho que atingir uma receita mínima de R$5 mil mês. Eu tenho que atingir uma receita operacional bruta mensal de R$10 mil. Eu tenho que ter um feedback, um NPS de 8,5 de que o produto resolve o problema dos clientes que estão usando. Pronto. Vocês têm 3 indicadores claros que mostram que vocês estão no caminho e que vale a pena vocês tracionar. E que faz sentido você levar para o investidor e falar, olha, eu criei isso aqui, eu sou pequeno, eu estou iniciando, mas eu já tenho esse faturamento, eu tenho isso de cliente, eu estou projetando isso de crescimento,
e o meu produto está resolvendo com base nesse outro indicador. Isso é informação para o investidor pensar, não, beleza, isso aqui pode ser interessante entrar e tracionarem a ideia. Um exemplo aí de indicador de vaidade, por exemplo, a quantidade de downloads do meu app. Tem como você ter menos downloads de app amanhã do que você tem hoje? Não tem, não volta. Quem baixou, baixou e está lá. Então, se você ficar se baseando no número lá, pô, hoje eu tenho, sei lá, atualmente eu tenho 1.000 downloads do meu app. Mês que vem eu tenho 1.050. Aí você fica, nossa, que legal, subiu 50. Mas, pô, o que você vai fazer com esse dado? Ele sempre vai te dar um saldo positivo. Ele nunca vai estar para trás. Então, é bem importante trazer, por exemplo, esses indicadores que o Luan deu exemplo aí, de coisas que te levem a tomar algum tipo de decisão. Não é uma coisa só sei lá, para fazer bem para o seu brilho, sabe? Seu ego. Para o ego. Então, o indicador ele serve para te ajudar a tomar a decisão de alguma coisa, para mudar o rumo de alguma coisa, para te mostrar o que está errado, o que está falhando, para onde você deve reposicionar o seu recurso, o seu esforço. Então, se você estiver construindo indicadores só para se sentir bem, esse não é o caminho, não. Bem, acelerando um pouquinho aqui para respeitar o tempo, PDCA, sucesso do cliente e foco. PDCA, processo contínuo de melhoria. Toda semana, gente, olhem para tudo que vocês estão fazendo. Vocês, como dono da startup, vocês como idealizador da startup, você como desenvolvedor, você como parte da startup. Toda semana, olhe para o que vocês estão fazendo e pense, o que dá para fazer melhor. Sempre. PDCA, ele é essencial quando você trabalha em inovação, você trabalha em startup. Sucesso do cliente, de novo. Sempre se perguntem, quase que diariamente, o produto está resolvendo o que se propõe a resolver? O cliente está gostando do que a gente está levando para ele? É muito importante vocês terem isso em mente. Um comentário, o sucesso do cliente não é tirar o couro do cliente. Pode acontecer muito de você cobrar mais do que você deveria do cliente e chegar num ponto que o cliente fala, cara, ó, eu vou encerrar com você, não dá porque está muito caro, não está compensando, estou gastando mais do que fosse fazer por conta própria. Então, o sucesso do cliente é se importar se o seu produto está resolvendo o problema desse cliente e se está sendo justo a sua cobrança para ele, porque a ideia é que você tenha mais clientes saudáveis para que eles consigam te pagar com a sazonalidade que você acredita ideal. Então, pode ser que você, de alguma forma, esteja onerando o seu cliente, cobrando mais do que devia, e ele corte o contrato com você porque ele não está conseguindo te pagar. Então, é vital que o seu cliente tenha sucesso para que você receba o pagamento pelo serviço que você está prestando para ele. E foco, gente. Foco resume tudo que a gente falou. Foco é o que vai você desenvolver algo simples, você entender o que precisa ser feito, da maneira que tem que ser feita. Então, tenham muito foco no que vocês estão fazendo, que, bem, vai facilitar aqueles desafios que a gente conversou. E aí, já linkando para a parte tecnológica aqui, busque saber quais tecnologias seu time tem afinidade e tente montar um time multidisciplinar. Bom, aqui para resolver aquele desafio lá da Stack, né? Então, tente achar algo que seu time já sabe. Não adianta, sei lá, eu ter 3 devs lá que codaram em Java e começar um projeto novo em Node. Vai atrasar, vai ter curva de aprendizado, vai ter bugs ou vai ter coisa que ninguém esperava que fosse acontecer, porque foi escolhido, foi montado um time ou foi escolhido pessoas que não tinham o conhecimento para aquela tecnologia específica. Então, é sempre importante montar um time multidisciplinar também. Ter alguém que manja um pouquinho de banco de dados, outro que manja lá de DevOps. Então, se você montar um time, todo mundo sabe a mesma coisa ou sabe só a mesma tecnologia, alguma hora vai faltar uma mão de obra específica para alguma coisa. Treine e capacite talentos que se identificam com a sua cultura. Então, aqui é muito importante, a gente viu aí na palestra do Douglas, a questão de, às vezes, ter um atrito ali no time, no code review ou em outros momentos também, onde o pessoal, às vezes, acaba não se entendendo muito bem. Então, é sempre muito importante
você formar pessoas, vale mais você formar uma pessoa que se encaixa na cultura do seu time, que se dá bem com todo mundo ali e dá certo, do que você, às vezes, trazer alguém que tenha hard skill, que tenha o conhecimento da tecnologia, mas que no dia a dia ali é marretada na cabeça do outro e tal, e aí, às vezes, esse elemento pode acabar arrebentando com o time inteiro. Então, isso entra muito no team building, né? Onde você acaba montando um time que tenha uma cultura semelhante e que se dá bem no dia a dia, né? Porque, querendo ou não, a gente fica aí 8 horas trabalhando com outra pessoa. Se você não se entender com ela, não se dá bem com ela, vão ser momentos penosos do seu dia. Importante. Dica também. Se você está numa startup ou você está querendo iniciar uma startup, busque perfis empreendedores, busque perfis ambiciosos, que é os caras que vão correr atrás, fazer o corre mesmo para fazer dar certo. Esse é um ponto bem interessante também de considerar. Show. Cuidado com o retrabalho. Então, entrando também na questão lá do code review lá, às vezes você pode soltar lá um bug sem querer. Esse bug, seu cliente vai ter que parar o que ele está fazendo para entrar em contato com o suporte vai ter que parar o que está fazendo para registrar lá um ticket para o desenvolvimento, pegar de novo o que já tinha sido feito, fazer de uma outra forma, passar pelo code review, passar por uma validação, vir um deploy para resolver um problema que já poderia nem ter sido lançado. Então, olha quanta pessoa está nessa cadeia, nesse tentando de novo algo que já deveria ter saído certo. Esse retrabalho custa muito mais do que fazer certo da primeira vez. Mesmo que o processo de code review seja mais pesado, mais detalhado, é preferível que seja detalhado e saia certo da primeira vez do que vá para o cliente com bug e volte esse retrabalho todo. Custa muito caro o retrabalho. Bem, e pegando ali, testes, terceirização e custo de infra. Testes, cara, testa, do jeito que der, mas testa. É como a gente estava falando ali do Code Review, eu não lembro quem aqui tinha perguntado, tem QA, não tem QA. Geralmente não vai ter um time de QA assim de início, não, quando você está falando de startup ou área de inovação, mas é muito importante você testar, garantir que você vai colocar em produção. Está funcionando bem, porque tem aquele ditado. A primeira impressão é a que fica. Quando você está lançando um produto no mercado e um cliente está apostando no teu produto, ele é novo, está se posicionando de uma forma diferente, ele vai usar. Ele vai usar já com um olhar crítico, porque ele sabe que é novo, ele sabe que ele está apostando naquilo. Se der pau, ele não vai comprar. E ele vai dizer para um monte de gente não comprar também. Já era. Então, quando você vai lançar uma primeira versão de um produto novo, ou sua startup, ou algo nesse sentido, cara, garante que está funcionando muito bem. Testa em produção, coloca na mão do cliente quando vocês tiverem certeza que está rodando 100%. A terceirização ali, podem ter rotinas ou funcionalidades que não vale a pena o seu time desenvolver, ou às vezes você não tem a expertise necessária para fazer o que tem que ser feito. Então, terceirizem o que é difícil. Às vezes sai muito mais barato você pagar para alguém fazer um produto que já está no mercado, validado e tudo mais, do que você parar seu time, sua equipe, para fazer algo que já existe no mercado e às vezes pode ser até barato. Então, às vezes, a hora demandada do desenvolvedor empregado para construir essa funcionalidade sai muito mais caro do que você pagar um produto que já existe e já está validado. E aqui eu quero dar um exemplo também nessa questão de terceirização e parcerias, para vocês entenderem como você, como desenvolvedor, realmente pode ajudar nisso. Bem, vocês estão construindo um produto que tem um front-end. Esse front-end ele tem que ser muito performático, tem que ser bonito, tem que ser agradável para o cliente. Busquem, geralmente quem está por trás da startup, ou quem está investindo, ou quem está com a ideia e tudo mais, não é da área de tecnologia. Ele não vai saber que tem Bootstrap, que tem Tailwind com Vue, que tem vários frameworks de CSS que aceleram o desenvolvimento do front-end. Vocês podem sugerir isso. Então, isso é fazer parte do negócio. Isso é entender que ali tem um investimento, tem um tempo para entregar esse projeto e que, claro, você poderia usar
N soluções robustas, ou querer ser front-end freestyle e codar CSS do zero, só que isso leva tempo, isso tem custo, e geralmente isso vai impactar direto no valor do negócio. Então, a terceirização, a parceria não é só de componente ou solução, mas sim até nesse tipo de coisa. E custos de infra, gente. Tudo que vocês construírem vai ter que estar hospedado em algum lugar, ou local, ou na nuvem, enfim. Quanto mais robusto vocês constroem, possivelmente maior o custo de infra. Então, tentem ter uma infra suficiente. E você vai escalando ela de acordo com a necessidade. Já não saiam construindo uma infra, não, a gente já está esperando receber 1 bilhão de requisições por hora. Vai demorar. Então, assim, quanto menos você gastar com infra, melhor. E aqui, gente, a gente quer dar umas dicas também de um conjunto de soft e hard skills que podem ajudar vocês a conviver melhor nesse olho do furacão e também que pode ajudar vocês a destacarem numa vaga de emprego, vocês querem entrar numa startup, na área de inovação de uma empresa. Então, olhando ali para as comportamentais, a gente fala muito da comunicação, capacidade de resolução de problemas, foco no cliente e administração do trabalho. Comunicação é essencial para quem está em área de inovação e startup, porque, como vocês viram nos desafios, tudo é nebuloso. Vocês precisam conversar com todo mundo. Ter uma boa comunicação vai fazer muita diferença. Capacidade de resolução de problemas. Vocês vão estar em N cenários, de N maneiras, geralmente até não só de desenvolvimento. Você tem lógica de programação, pensamento sistêmico, capacidade de resolução de problemas de forma clara, vai ser muito mais, vai gerar muito mais valor para o ambiente que vocês estão envolvidos. Foco no cliente tudo que você está fazendo, você está pensando, eu tenho que impactar quem vai usar na ponta. Tudo. Qualquer linha de código, você tem que ter um norte. E aqui vem um ponto também que eu quero trazer, que sejam próximos das pessoas de produto. Geralmente tem uma treta entre pessoas de produto e pessoas de desenvolvimento, mas quando você consegue trazer essa proximidade, a pessoa de produto vai te dar muito mais clareza das necessidades do cliente, para quando você estiver codando ou entregando uma funcionalidade, ou criando alguma coisa, ou definindo solução, você está pensando e entendendo claramente onde está o problema no cliente. Tudo que você está fazendo tem que ter, no final das contas, uma entrega de valor ao cliente. E a administração do trabalho, gente. Ser organizado, ter de forma clara o que vocês fazem no dia a dia, um workflow claro. Isso certamente ajuda a vocês trabalharem melhor nesse contexto de furacão e também vocês conseguirem demonstrar a sua organização numa entrevista de emprego se destaca muito. Porque como é um furacão, quanto mais organizado você melhor no dia a dia. Ali na linguagem, framework e arquitetura, seja um bom, não precisa saber tudo de tudo, escolha uma, seja bom naquela stack que você precisa para o momento. Regra de negócio, isso aí, quem começar no projeto ali vai pegando jeito, isso aí é difícil, geralmente está na mão do PO, mas é super importante que o dev tenha conhecimento da regra de negócio também para fazer a funcionalidade de forma adequada e aderente à regra. Documentação, isso aqui hoje em dia está pegando muito, a gente falou várias vezes aí sobre o turnover, né? Então, devs pedindo desligamento, indo para outra empresa, se você não tiver documentação, fuga de conhecimento. Esse conhecimento sobre o produto, sobre a tecnologia foi embora. Se não tiver documentado, quem chegar depois vai passar um apuro. Então, pode ser que muitos de vocês aí tenham entrado numa empresa nova esse ano passado, e estão passando apuro porque alguém não documentou algo que deveria estar documentado. Então, tenham sempre cuidado com isso. E essa parte da documentação, ela vem aqui, documentem de qualquer jeito, mas documentem. É importante você ter essa cultura de documentar tudo que você faz, né? Desde o code review, como o Nasir estava falando na última palestra, é muito importante documentar nesse ponto. E bem, falando de valores, colaboração, conhecimento e proatividade. Colaboração, por quê? Porque precisa. Porque eu acho que dos três é o principal. Vocês vão estar numa equipe pequena, vocês vão estar num time começando, vocês precisam ser
colaborativos entre todos. Conhecimento, porque tudo muda, vocês estão na área de tecnologia, vocês sabem que amanhã já mudou um monte de coisa, e numa startup, numa área de inovação, isso é 3 vezes mais rápido. Então, ter um perfil, hoje em dia está modinha falar lifelong learning. Então, vocês sempre estarem buscando conhecimento e proatividade. Vocês estarem à frente de algumas coisas, vocês conseguirem levar sugestões para quem está encabeçando alguma coisa na startup, ser proativo, antever cenários que possam dar problemas. É importantíssimo. Bom, para a gente finalizar aqui, algumas dicas comportamentais. Crie conteúdo, seja ele escrito, audiovisual. A gente teve a palestra agora há pouco sobre o GitHub, né? Então, é sempre importante vocês gerarem conteúdo de alguma forma, seja lá no LinkedIn, seja no seu GitHub, seja no YouTube. Então, sejam produtores de conteúdo, isso agrega bastante. Exercite a base, refaça exercício de lógica, algoritmo, estrutura. Tem gente que tem vergonha, né? Tipo, chega lá no nível pleno, sênior, e fala, pelo amor de Deus, fazer algoritmo de novo, tá trolando, né? Mas, cara, é super importante. Tá sempre revendo os conceitos básicos que regem, né, toda a parte de tecnologia. Estude Customer Success, a gente já falou sobre o sucesso do cliente. Organize sua agenda, despertadores e lembretes de tarefas a cumprir no dia. Então, isso faz parte um pouco da organização e da administração do trabalho. Saiba o que você tem que fazer dentro do tempo que você tem para fazer. Hoje, é bem importante que o dev tenha noção, quando ele aceita o PO, por exemplo, fala, tem que fazer essa tarefa aqui. Quando ele aceita a tarefa, ele tem que ter noção do tamanho dessa tarefa, se ele vai conseguir cumprir dentro do prazo pedido pelo PO. Se não for possível, que ele já faça uma ponderação, que já alerte o PO, que provavelmente o PO já prometeu esse prazo para o cliente. Então, se você aceitar essa tarefa com prazo apertado e não conseguir administrar seu trabalho muito bem, dali para frente tudo vai atrasar e não vai ser muito legal no seu dia a dia você trabalhar atrasado nas coisas. A parte técnica, participe de bootcamps, torneios, desafio e vá montando um portfólio com tudo que já produziu. GitHub estava aí, né, a palestra anterior. Coloquem tudo que vocês forem produzindo no GitHub de vocês. Se aproxime do time de suporte. Isso aqui é bastante importante lá na parte lá para vocês pegarem a regra de negócio. Documente pensando, se eu não estiver aqui amanhã, o quanto um novato conseguiria dar andamento no meu trabalho? Então, sempre se faça essa pergunta, para saber se está documentado o suficiente ou não. É só um ponto que eu queria adicionar, Jordan. Ali na participe de bootcamps, torneios, desafios. Isso é importante também, porque esses ambientes vão trazer know-how para vocês, que pode trazer conhecimento para a startup ou para a área de inovação. Vocês podem experienciar cenários nesses bootcamps, nesses desafios e tudo mais, que vão trazer o conhecimento que às vezes vocês estavam quebrando a cabeça para resolver alguma coisa lá na startup. Então isso realmente agrega muito, não só no currículo de vocês, mas no contexto que vocês vão estar inseridos. Show. Dos valores, sozinho você chega mais rápido, mas juntos chegamos mais longe. Então é sempre trabalhar em time, né? Aí vai daquele ponto da colaboração que estava no slide anterior. Então a parte da colaboração faz com que o time todo chegue mais longe, que a gente tenha mais vida, vamos dizer assim, dentro do projeto. Colabore com algum projeto de software livre. Alguém aqui tem esse costume de colaborar? Show, show. Poucas pessoas, né? A gente poderia ter, assim, essa prática é muito show de bola. Para pensar. Você vai trabalhar com um time que não é seu time, que você não tem diariamente contato com aquela regra de negócio, você vai ver um outro jeito de fazer um code review, outras pessoas vão validar o que você fez. Então, trabalhar em software livre é muito importante para vocês saírem da caixinha um pouco, saírem um pouco daquele projeto que você está todo dia, o dia inteiro. Então, é muito show a colaboração em software livre. Busque mentores e se espelhe neles. Apadrinhe novatos e os capacite. Então, essa parte aqui é vital para quem quer ser sênior, né? Então, você ser mentorado por outras pessoas e mentorar quem está chegando
na empresa. Quem está chegando na empresa vai te ver como um líder, de certa forma, como alguém que pode repassar algum conhecimento. Dessa forma, você acaba sendo um líder por natureza mesmo. A pessoa tende a recorrer a você quando ela quiser beber do seu conhecimento ali de alguma forma. Você não precisa ser gestor para ser líder, gente. Liderança é isso que o Jordan falou. Então, você não precisa de um cargo para ser líder de alguém. Isso é muito importante. Isso. E vá além. Aqui a gente entra na proatividade, né? Fazer mais do que foi solicitado, mais do que foi pensado, fazer com a qualidade além da esperada, com o teste além do esperado. Então, sempre buscar ir um pouquinho além, né? Bem, pessoal, a gente está chegando no fim aqui, deixar a indicação de algumas leituras. A Startup Enxuta é essencial para quem quer abrir uma startup, principalmente. Ela traz muitos conceitos nesse sentido. Design Thinking, de uma forma geral, ele traz Design Thinking hoje está sendo meio vendido como método, como metodologia, mas, na verdade, é uma linha de pensamento também, muito mais antiga do que parece, que foi difundida há pouco tempo. Então, ele traz uma ideia de como você trabalhar ideias. E isso, dentro de um ambiente de inovação, de startup, também é essencial. São livros que, a princípio, parece que não é para desenvolvedor, mas quando você está num contexto de inovação, todo mundo tem que ter um pensamento nessa linha. Lean Inception, sim, é uma metodologia para alinhamento e descobrimento de MVP. Então, aqui também é uma leitura bem interessante para alguém que está com uma ideia, quer colocar essa ideia em prática. Rodar um Lean Inception pode ajudar. E temos aqui da parte de tecnologia, Clean Architecture e Código Limpo. Ambos livros aí bem conhecidos aí já da comunidade, né? Acho que quase até dispensam comentários sobre a qualidade dos livros, né? São práticas aí já bem disseminadas aí, que fazem total sentido, independente do time que vocês forem trabalhar ou do ambiente de trabalho que vocês forem trabalhar. Sempre são conceitos de desenvolvimento que já são bem comprovados. Então, recomendamos a leitura aí também. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Burns, André.